Olá, estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Proxy. Hoje nessa aula nós vamos verificar as características de servidores Proxy. Tópicos a serem abordados: Proxy transparente, Proxy não transparente, comunicação HTTP. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender o que é um Proxy transparente, compreender o que é um proxy não transparente, saber como funciona a comunicação HTTP no navegador. O que é um proxy transparente? Como nós já vimos nas aulas anteriores, já sabemos o que são os proxies, nós temos a ideia aqui agora das configurações que você vai poder realizar. Então, quando nós falamos de proxy transparente, o que acontece? Você verifica a ideia da internet sendo acessada por usuários, por vários usuários. É lógico que não existe a necessidade de você fazer um proxy para apenas um usuário. Então, normalmente, os servidores proxy são instalados em empresas para que você aumente, como já dito anteriormente, o nível de segurança. Você pode fazer um proxy na sua casa? Até pode, mas não tem muita necessidade a nível de controle, mesmo ele sendo um ótimo aliado à segurança. Então, o servidor proxy vai ficar entre a internet e a rede local. Faremos a configuração no equipamento. O equipamento vai estar preparado ou habilitado para acessar o servidor proxy e ele nem sabe como isso está acontecendo. Isso é de forma transparente. Então, para o usuário é independente, ele quer ter o acesso à internet. Não importa para ele se está passando por um proxy, se ele está fazendo um acesso direto. Então, ali quando você faz essa configuração, você está permitindo o acesso à internet. Isso é importante. Como já visto anteriormente, também nós podemos ter mais do que um servidor proxy. Então eu posso misturar as configurações. E isto facilita na hora de você criar as suas soluções. O funcionamento básico do servidor proxy é pegar a solicitação, mandar para a internet de modo transparente e o usuário ter o acesso. Quando nós falamos de servidor proxy não transparente, já é um pouquinho mais diferente a configuração. Você precisa configurar entre o equipamento e o proxy alguns endereços de IP que nós já falamos. Então, aí, ele sendo transparente, fica mais fácil a configuração. Depois nós vamos ver as vantagens e desvantagens. Quando ele é não transparente, então a configuração ela é um pouquinho mais complexa. Não é difícil, mas é um pouquinho mais complexa. Então, imagine você ter lá um servidor, junto com ele eu preciso ter as saídas para a internet. Então, o que acontece? Uma das técnicas utilizadas para você poder fazer que vários usuários acessem a internet é utilizar um servidor NAT. N-A-T. Esse servidor permite que você tenha acesso da sua rede local compartilhando com uma saída de internet. Porque como funciona esse acesso à internet? Você tem numa rede local os IPs que são IPs locais. Então a rede local funciona, só que com esse IP local você não consegue ter acesso à internet. Quando a gente fala em acesso à internet, eu tenho que ter um IP público. Esse IP público ele é fornecido pela empresa que está oferecendo o serviço da internet. Ele pode ser um IP ou pode ser 2, 3, depende do serviço que está sendo contratado. Então, para ficar mais claro, imagina 50 equipamentos de uma empresa funcionando na rede local e todos acessando a internet ao mesmo tempo. Então, cada um deles vai ter que ter um acesso ao servidor proxy. Mas como ele vai controlar? Nossa, é tanto IP, como que ele vai conseguir saber que está indo para a internet? Então, cada solicitação dessa abre um socket. O que é um socket? É um conector. Então ele sabe quem foi o usuário
que solicitou a informação para a internet. Então, esse socket vai ficar registrado lá e aí ele vai fazer a saída e a solicitação na internet. Vai acessar a página, vai ver o conteúdo, né? Se já tiver tudo atualizado, lembra lá do cache? Ele vai passar do cache. Se não tiver atualizado, ele vai atualizar primeiro no cache e depois passar para o usuário. Desta maneira, ele vai estar sendo ali uma barreira, como nós vimos, que a importância é sempre melhorar níveis de segurança. Feito isso, ele recebeu a informação, ele sabe lá para qual IP ou para qual usuário ele tem que devolver. Então, é um mecanismo que funciona controlando. Então, um exemplo pode ser 1 para N. Posso ter mais do que um IP público? Aí eu faço a configuração e ele sai por mais do que um IP. Pode sair por um IP ou por 2. Isso recebe o nome, uma curiosidade para vocês, de load balance ou balanceamento. Então eu consigo balancear, eu tenho vários IPs e eu saio, né? Como se eu tivesse vários links, eu consigo, desta forma, balancear toda a necessidade da internet. Como funciona o HTTP no navegador? Toda vez que você vai fazer o acesso, você vai colocar http, // e o endereço aonde você quer acessar. O HTTP, ele é um tradutor. Ele vai pegar aquele nome que você colocou, lembrando uma coisa importante, por trás de todos aqueles nomes que você coloca de site, sempre existem IPs que vão estar conectando. Seja qualquer, por exemplo, o site do Instituto Monitor, você tem um IP que vai dar acesso para você. Mas imagina você ter que ficar decorando o número de IP. É a mesma coisa de você ter que decorar o CPF de todos os funcionários da empresa. Isso é complicado. Então, por isso que você digita nomes. Tá? www.institutomonitor.com.br. Então você coloca nomes, esses nomes vão passar lá pelo servidor de DNS que nós já citamos, e ele vai fazer a resolução. O que é resolver? É pegar aquele nome e fazer toda a comunicação com o IP. Então o proxy vai estar ali e ele que vai estar identificando tudo isso. Então, quando nós colocamos o endereço HTTP, ele automaticamente já está ligado à porta 80. Guarde bem essa informação. Mas a gente faz acesso a sistemas protegidos, sistemas bancários, que você tem que colocar senha, você faz transferências. Então, para isso, tem que se aumentar a segurança. Então, você utiliza o HTTPS. Esse Szinho que vem é de segurança. E esse tipo de protocolo está ligado à porta 443. Tá? Então, qual que é a diferença entre os dois? Entre o HTTP e o HTTPS? Fora a segurança, as informações no HTTP, elas não vêm criptografadas, a maioria não vem. Então você consegue, é mais fácil, né, para os hackers fazerem invasões. No caso do HTTPS, não. Ele já vem protegido. Isso dificulta muito mais a tentativa de acesso. Pode verificar, acesse qualquer banco ou qualquer site e você vai verificar lá que o HTTPS, se você não colocar, você não consegue acessar o site do banco. Trouxe aqui para vocês uma dica de leitura, tá? Uma visão geral do HTTP, onde você vai entender com mais profundidade essa diferença e como ele funciona, e uma dica de vídeo. Como o HTTPS funciona, bem interessante, mostrando casos reais. Chegamos ao final de mais uma aula de características de servidores proxy. Espero que tenham gostado. Até a próxima videoaula.